Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o D e hoje a gente vai falar sobre Higurashi. Sim, vocês acharam que Higurashi tinha acabado no canal? Não, a gente vai continuar trazendo e eu também. Então hoje nós vamos falar sobre o filme live action que foi lançado em 2008 e será que é bom? Vamos descobrir. E semana que vem sai sobre o segundo filme e aí a gente entra talvez no final do mês com o anime e assim dando continuidade aos arcos de Higurashi até chegar em junho e lançar a nova temporada e continuar igual foi a última, certo? Então vamos começar falando sobre o filme live action. Primeiramente eu queria dizer que o necessário na verdade que vocês têm que fazer para assistir esse filme é esquecer tudo. Não esquecer da história, mas esquecer quem são os personagens. E eu vou explicar de forma mais clara. Você não tem que esquecer as características deles, na verdade, você tem que procurar característica, mas você tem que esquecer a forma física deles, porque ninguém é parecido com ninguém. E isso não é ruim. Para quem não conhece, aqui no canal já teve podcast sobre isso. Eu falo muito sobre live action, eu assisto muitos. Eu, na verdade, já assisti mais live action do que li mangá, então eu vejo muitos live action. E uma das primeiras coisas que vocês têm que prestar atenção é que um live action ele é baseado na história original. Ele não é uma adaptação igual o anime faz. Então ele tem sua liberdade criativa e isso você tem que colocar muito em foco em todos os live action que você for assistir, inclusive Higurashi. Então, forma física não é o necessário para você apreciar um live action. Na verdade, é um plus. Se for muito parecido, você ganha mais, a obra ganha mais. Mas se não for, você ainda tem as essências dos personagens, você tem a história e você juntando tudo, você traz aquela obra à vida. Então, esse é o primeiro passo e assim que eu fui assistir o live action de Higurashi, e eu vou dar um pouco da minha opinião, porque tem coisas boas sim, tem coisas ruins também, mas vamos falar sobre cada parte em específico. Primeiro os personagens, eu acho que só a Mion é a Mion. Então, se vamos falar de cada personagem de uma vez, vai. O Keiichi, ele é bem diferente. Ele não tem as características do Keiichi. Ele tem momentos que ele parece, principalmente quando ele surta, ele parece, mas na maioria do tempo o Keiichi é um outro personagem. Ele não é o mesmo da história original. Então, o Keiichi não é parecido. A Mion, ela é parecida. Você vendo a Mion, não fisicamente, igual eu falei, mas as características dela, você vê a Mion do anime, a Mion dos jogos. Claramente você consegue identificar que a personagem ela faz um bom papel de Mion. A atriz que faz a Arena, eu posso dizer que ela se esforça, mas ela não é Arena também. Ela tem um pouquinho de Arena, ela sabe interpretar o papel de doida, mas só isso, porque aquele lado da Arena fofinho e tudo mais não tem, é quase nulo. Ela tem uma ceninha com o urso e só. E a Satoko e a Rika, elas não existem no filme. Elas estão lá, mas você vê tipo ela falando uma frase o filme todo, então foram pessimamente usadas. A Rika tem uma cena muito útil, mas a Satoko não tem nada. Então as duas você meio que exclui do filme porque sinceramente não existe. Talvez no filme 2 faça melhor, não sei, ainda não assisti. Então os personagens é isso. Você tem a Mion, que é muito parecida, o Keiichi e a Arena, que tem momentos, e a Rika e a Satoko, que simplesmente não foram feitas pra nada, porque elas só estão lá. Você vê elas, mas tem um nome, mas você não vê nada das personagens. Agora, sobre a história, o filme tenta adaptar o primeiro arco do anime, que é o Onikakushi Ren, e ele tem aqui esse conceito básico, né, que é muito importante. Se você nunca viu nada de Higurashi, vê o filme, você entende as coisas, e isso é bom. Assim que o Keiichi chega na cidade, a Arena e a Mion, elas tentam explicar um pouquinho de tudo que acontece por ali, como que é, mostrar a cidade para ele. E assim a gente vai entendendo também como que funcionam as coisas. E a Mion, uma das primeiras frases dela no filme é a crença de felicidade, que é nascer e morrer em Namizawa. E a gente entende muito sobre isso até agora, quando saiu o Go, né? A gente entendeu muito bem como que funciona isso, como a Satoko pensa sobre isso. E foi uma das primeiras frases que a Mion falou para o Keiichi.
E tem uma coisa que, assim, pra quem acompanha o canal, eu e a Tia só viu o Gol. A gente entende a história, vocês acompanham com a gente, então a gente sabe mais ou menos o que acontece. Só que na frase que ela usa aqui, que eu vou ler pra vocês em específico, não foi contado pra nós, que é a boca do demônio, que é um templo que não, a boca do demônio, que é um rio que fica lá no meio da cidade, onde tem um demônio, assim, reza a lenda. E tem um templo que acalma as almas do demônio. E as fala também, é explicado que o Oyashiro, ele protege a vila e as pessoas desses demônios. Então, essa boca do demônio eu nunca vi falando no Gol. Eu não sei se é real, eu não sei se tem nos outros animes, mas é uma informação bem interessante que eu peguei do filme, que também agregou muito, se for verdade, agregou muito. E aí a gente tenta entender um pouco sobre a vila, o que acontece, e aí a gente entende que o arco conta o começo, quando Kate chega, e vai mostrando também quando a Arena quer encontrar o tesouro, né? Que aqui no filme é um urso. E a gente também vê que a cena mais importante do filme é quando o Tomitaki e a Takano eles entram no templo, que seria no Gol o arco da Shion e da Mion. Então eles juntam dois arcos para contar uma história. Isso também é bem interessante, porque você tem um resumo legal, não fica confuso. Eu posso garantir que não fica confuso de você entender a história. E aí a gente chega na parte que eu acho, que eu considero mais importante do filme, que é quando o Takano e o Tomitaki entram junto com o Kate no templo, e a Takano ela conta pro Kate um pouco da história. E é quase a mesma, porém tem um tom diferente que eu vou ler a frase que ela fala inteira pro Kate e vocês entendam e tomem suas conclusões, é claro. Ela fala assim, abre aspas. No passado, eles esquartejavam uma pessoa usando as ferramentas. E em Hinamizawa tem um demônio que é uma pessoa misturada com o sangue do demônio. E uma vez por ano, mata uma pessoa e come. Foi isso que ela disse, bem resumidamente, né? E assim, essa frase, na essência, é a mesma do que ela fala pro Kate no anime. Porém, junto com a cena, que é o festival, né, que mostra a Rika fazendo a dança, e é muito boa essa cena, a gente entende bem como que é a dança, mostra que literalmente é um demônio. Mostra que real não é um deus, igual fala, é um demônio, e tem a cena no passado do esquartejamento e da morte. Então, o que representa para nós isso aqui, se for levar canonicamente, né, a série, que o ritual que a Rika faz no anime, na história, é sim um esquartejamento de um demônio fazendo com um ser humano. E o demônio é meio humano e meio demônio. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? E eu achei isso bem interessante, porque no anime não explicam tão bem isso. Eu acho que agregou muita informação. E aí eu quero que vocês me digam se é real isso ou não, ou se é uma adaptação do anime para incluir a obra, né? E seria até interessante vocês assistirem, quem viu todos os animes, porque é mais uma informação que eu acredito que tem coisas que têm a ver e vão ser ditas na próxima temporada. Agora, partindo para o meio e final do filme, a gente tem muito Satoshi sendo pronunciado, né? Sendo falado dentro da escola, porque dizem que o Keiichi tá tendo a mesma situação que o Satoshi teve quando ele surtou e matou alguém lá na escola, né? E depois ele sumiu. Então é usado muito o comparativo Satoshi e Keiichi antes do surto e ter aquela cena lá da família dele vai viajar e tem as mortes, sabe? Então é usado muito isso. E claro, para quem assistiu Gol, isso aqui, o filme, ele trata dos 6 primeiros episódios ou dos 10. Igual eu falei, é do arco da Arena e o da Mion e da Shion. Então tudo que vocês viram no começo do anime é o que retrata no filme. E por isso eu não tô falando tantos detalhes, porque tá até recente na cabeça de todo mundo. E eu quero falar mais das cenas diferentes ou impactantes que teve no filme, né? Então eles falam muito do Satoshi na história, tem essa comparação. A Mion, ela tá descontrolada, ela não tá igual a Mion do anime, né? Que ela é mais de boa. Ela é a única que não tem aquele surto com o Keiichi, pelo que eu me lembro.
E eu achei isso uma diferença, mas isso me leva a uma conclusão que eu vou dizer mais pra frente e eu quero a opinião de vocês sobre isso. Eu não vou ficar fazendo teoria porque quando a Tia e eu for ver a primeira temporada e a gente for conversar com vocês, a gente cria mais essa teoria melhor e mais elaborada com vocês. Agora eu só tô falando sobre o filme mesmo, porém eu tenho uma teoria que relaciona o universo do filme e eu acho interessante. Então o Keiichi ele tem duas cenas de alucinação. A primeira ele é perseguido por todo mundo da cidade, e aí ele sobe o templo, e no final da escadaria ele encontra a Rika e a Satoko. Elas só olham pra ele e ele fala assim, esse é o fim, e todo mundo se junta em cima dele. Aí ele acorda na cama dele, a Arena e a Mion estão com ele, elas estão machucadas depois do surto que elas deram, aí elas vão pra cima dele. E tem um detalhe nessa cena, porque elas vão pra cima dele com a injeção. Pra quem assistiu o Gol, a mesma injeção que faz as pessoas ter a síndrome de Hinamizawa, que é coçar o pescoço. Então eles usam a síndrome e é bem explícito isso no Keiichi. E na segunda alucinação dele, ele acorda de novo e tá as duas mortas e eles fogem, simplesmente fogem. E aí a gente encontra depois no final do filme, bem no final mesmo, ele morto com a síndrome coçando o pescoço lá sem ar. E ele fala, agora eu entendi, Oyashiro-sama, né? E assim acaba o filme. E o que vem agora, a teoria que eu falei. Juntando o Gol, gente. Quem assistiu o Gol vai entender e vocês assistiram, vocês acompanharam aqui com a gente. A gente sabe que a Satoko ela é muito importante e ela que causou tudo isso. A Satoko no filme, ela quase não aparece, então dá pra usar ela de vários exemplos. Como eu tava pensando aqui, e eu até escrevi, a Arena, ela pode ter um poder parecido com o da Rika e o da Satoka. E ela pode ter um clique, não sei se vocês entendem, no subconsciente dela. Tipo quando ela escuta uma palavra, ou quando alguém tenta entender o que está acontecendo, ela é ativada e assim ela vai atrás da pessoa, dando resultado no primeiro arco e também no Keiichi sendo morto. Não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer. Que a Arena ela pode ter uma possibilidade de clique na cabeça dela. Então quando a Satoko precisar, ela pode ativar, entre aspas, e assim atacar a pessoa que está tentando descobrir alguma coisa. E isso faria muito sentido. Para ajudar a Satoko ou a Rika aí fica no ar, né? Mas ela pode sim, porque no filme também é mostrado que ela é a única que ativa o olho, sabe? O olho muda. E as outras duas pessoas que tem isso é a Satoko e a Rika. Então ela pode ter um desses demônios que fala no filme, que tem vários na cidade e tem um templo para isso. Então ela pode ser também um demônio, só que ela não tem a memória toda. Igual a Satoko, ela não lembra de tudo que aconteceu no passado. E ela também não tem a memória do final da morte, igual a Rika. Mas ela pode ter uma memória que ativa por algum motivo. E assim ela vira uma arma de matar. Deu pra você entender? Porque falam no filme que quando ela foi para outra escola, ela falou que o Oyashiro-sama estava muito perto dela. Ela teve essa ativação, ela fez aquilo que ela fez na escola. E depois ela voltou para a cidade. Pode ter sido uma forçação de barra para ela ter que voltar para a cidade e continuar ajudando a defender essa lenda. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer? Então eu acho que pode ter vários demônios nessa cidade. A Arena pode ter um dentro dela também. Só que o dela funciona diferente, igual os outros dois que a gente já conhece. E pode ser explicado até pro final do Gol, que vai lançar em junho, né? A segunda parte. Então fica essa teoria no final. Fica essas coisas que jogaram no ar durante o filme, né? Como a boca do demônio, como a própria injeção que eu falei que aparece no final. Pode ser a Satoko dando a elas a injeção, tipo, vai lá e faça isso. E como eu falei, a Mion nesse filme ela tá descontrolada, quer dizer, ela tem memórias do passado também. Ela lembra do Satoshi e ela fala que ele era diferente do Keiichi e não merecia isso. Mas ela não explica o porquê. Então fica muita coisa em aberto, pode ser explicado no segundo filme, mas eu acho que tem muita coisa no Gol que ajuda a entender o que aconteceu no passado. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria saber se vocês já assistiram o filme, deixem aqui nos comentários, falar um pouquinho sobre isso. Se vocês assistiram pelo menos a primeira temporada do anime, a Onikaku Shiren, então vocês podem explicar mais sobre essa adaptação, se está fiel ou não. Se eu atizei a curiosidade de vocês, vocês vão assistir o filme, depois escrevam aqui nos comentários. E eu acho que é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, deixa um like, se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos aumentar esse nosso universo de Higurashi aqui no canal.
A gente vai conversar muito sobre isso. Até semana que vem e falou!